Sequência do Santo Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, observais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro advogado, que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, conhecê-lo-eis, porque ele habitará entre vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco e o mundo já me não verá. Vós, todavia, me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Nesse dia haveis de reconhecer que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que retém os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Laus tibi, Christe. Na primeira leitura extraída dos Atos dos Apóstolos, nós vimos o famoso episódio de Éfeso, em que São Paulo chega e encontra lá um grupo de discípulos de Jesus e pergunta se eles haviam já recebido o Espírito Santo. E a resposta foi muito simples e muito significativa. Nós nem sequer conhecemos, sabemos que existe o Espírito Santo. Então São Paulo os orienta e lhes mostra a doutrina, e eles então são batizados, porque tinham sido batizados apenas no batismo de João, que era um batismo de penitência e preparação para a vinda do Salvador. Paulo batiza as 12 pessoas e depois impõe as mãos, e elas recebem o Espírito Santo. A igreja vê aí, faz uma distinção de dois sacramentos, um sacramento do batismo e o sacramento da confirmação. O fato é que recebem o Espírito Santo e ficam transformados. Hoje se fala muito no Espírito Santo, como tempo de Pentecostes e tempo do Espírito Santo, mas poucos conhecem a respeito de sua doutrina. O Espírito Santo é, na verdade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o amor do Pai e do Filho. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade, o Filho é gerado pelo Pai, e o Pai contemplando o Filho contemplando ao Pai, há o amor nesta contemplação. E esse amor do Pai e do Filho não é alguma coisa de abstrata, é concreta, é uma pessoa, é a terceira pessoa que procede do Pai e do Filho. Este é um grande mistério e nós não compreendemos, porque os mistérios da fé não são compreensíveis à razão humana, porque estão além da nossa razão. O fato é que quando Cristo diz: ide pelo mundo inteiro e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer em nome, porque há um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, porque são três pessoas distintas, uma não é a outra. Há uma distinção de pessoas, mas há uma unidade de natureza. O Espírito Santo é, pois, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que movia as ações de Cristo, inspirava as ações de Cristo, e depois é enviado pelo próprio Cristo. O Papa Pio XII, na encíclica Mystici Corporis, chama o Espírito Santo de alma da Igreja.
Nós sabemos que a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é cabeça, né? A igreja é o corpo. E a alma deste corpo é o Espírito Santo. Sabemos que a alma é o princípio de vida, o princípio da vida. O corpo sem alma é morto, é um cadáver. Assim a igreja tem uma alma, que é o Espírito Santo. É Ele quem faz a igreja existir e a igreja ter vida. O Espírito Santo que morava na alma de Jesus Cristo, para dirigi-la no cumprimento de sua missão redentora. E Jesus cumpre essa missão de modo perfeito, até a sua morte na cruz, depois sua ressurreição e ascensão ao céu. Jesus Cristo poderia ter cumprido toda a sua missão sozinho. Ele tem poder para isso, mas ele quis associar a si, no cumprimento dessa missão de salvação das almas, quis associar a igreja. Por isso ele reúne os apóstolos e funda uma igreja. Coloca essa igreja sob Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele faz então uma sociedade visível, uma instituição visível. Reúne essa igreja que é comparada a um rebanho do qual ele é pastor e dá o pastoreio a Pedro. Compara a igreja a uma cidade situada sobre um monte, ou a um campo onde ele semeia a boa semente e vai o inimigo, o demônio, semeia a má semente. Compara a igreja também a uma rede lançada ao mar que pega toda espécie de peixes, bons e maus, ou uma vinha da qual o pai é o agricultor e ele é o tronco e nós somos os ramos. O fato que Cristo mostra que a igreja ela tem uma instituição, ela é uma instituição, uma sociedade visível, é um povo, o povo de Deus, mas é também o seu corpo místico. Jesus então associa a igreja dessa forma. Mas essa igreja precisa ter vida. E esta vida ele envia como alma dessa igreja, como princípio vital dessa igreja, o Espírito Santo. Por isso a igreja de Cristo não é uma sociedade fundada como as outras, uma sociedade puramente humana, onde um grupo se reúne e funda lá uma associação, ou não é uma religião fundada por um homem que simplesmente faz um corpo doutrinal, anuncia, as pessoas seguem aquele líder ou aquele corpo doutrinal. Não. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo e tem uma alma que dá a vida a essa igreja. E qual é a ação do Espírito Santo na igreja? Primeiro, o Espírito Santo vem para ensinar a verdade. Jesus já havia dito: tenho muitas outras coisas a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Quando vier o Espírito Paráclito, ele vos ensinará toda a verdade e vós podereis compreender todas as coisas. Quem nos ensina na igreja é o Espírito Santo. Ensina a verdade. Por isso Cristo pode dizer aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Ele não poderia dizer isso se ele não desse uma garantia de que aquilo que os apóstolos dissessem seria verdade. Quando ele dá o mandato missionário: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer
e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele aí mostra até uma intolerância, podemos dizer em termos mais modernos. Se não crer, será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Ele não daria um mandato como este, como uma norma, uma lei de salvação, se não desse, por outro lado, uma garantia de que quem ensinasse não estaria ensinando a verdade. Por isso, Jesus manda o Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, podemos dizer até num certo sentido, sendo instrumento do Espírito Santo, para que ela pregasse a verdade em todos os tempos e em todos os lugares, com a garantia de infalibilidade. A igreja, ela é infalível. A sua parte humana tem falhas, porque é feita de pessoas sujeitas a erros. Mas a igreja como tal, naquilo que é próprio das verdades de fé, de moral, quando manda uma coisa em ordem à salvação eterna, ela é infalível. Ela é infalível. De modo que a igreja em si, ela não erra. Ela é santa. Não é de bom tom dizer que a igreja é santa e pecadora. O Concílio Vaticano II diz que a igreja é santa e necessitada de penitência por causa dos pecados dos seus filhos. Então, a igreja em si, ela é santa. E posso dizer em todos os aspectos. E como a igreja ensina a verdade em todos os aspectos. Mormente as de fé e de moral, é claro. Essa é a ação do Espírito Santo na igreja. Ensinar toda a verdade. Mas aí, o Espírito Santo age também santificando a igreja. E fazendo da igreja sacramento de salvação. Toda a graça que vem pelos sacramentos vem do Espírito Santo. Quando uma pessoa é batizada, o Espírito Santo está ali santificando, dando a graça santificante. Cristo diz: aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. E vem com o Espírito Santo. São Paulo diz: vós sois templos do Espírito Santo. E nos tornamos templos do Espírito Santo pelo batismo. Esta é a grande dignidade do cristão, ser templo do Espírito Santo, filho de Deus e membro da igreja. De modo que o Espírito Santo santifica, na igreja, ele santifica através dos sacramentos. Santifica, por exemplo, quando perdoa. É significativo quando Jesus chega aos apóstolos, depois de ressuscitado, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. E quando a igreja perdoa, é o Espírito Santo que está agindo ali, dando perdão. Mas, quando alguém é movido ao arrependimento, já é o Espírito Santo que está agindo. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, não porque a igreja não possa perdoar, ou que Deus não queira perdoar, mas porque o Espírito Santo moveu ao arrependimento e a pessoa rejeitou. Então, o pecado contra o Espírito Santo é contra o Espírito Santo porque rejeita o verdadeiro arrependimento. Nega-se inteiramente a abrir-se para Deus. E é claro, como Deus não força ninguém, não tem perdão, não que Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa rejeita o perdão. Porque o Espírito Santo, ele santifica a igreja. Santifica a igreja através do sacramento, do próprio sacramento da Eucaristia,
fazer isto em memória de mim. Quando o padre vai, quando chega o momento da consagração, ele impõe as mãos sobre as oblatas, como a pomba, né, do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai fazer ali a transubstanciação. O Espírito Santo vai agindo nas almas para que a igreja seja sempre bela, sempre santa, apesar dos pecados dos seus filhos. O Espírito Santo age na igreja, conduzindo a igreja, para que a igreja, no meio do mar tenebroso do mundo, a igreja sempre siga a direção de Deus, a direção da vida eterna. Embora a igreja, como um barco frágil, enfrente muitas dificuldades, parecendo que vai afundar, nunca afunda, porque quem guia a igreja é o Espírito Santo, e não deixa que ela afunde. Pelo contrário, depois de cada batalha que a igreja enfrenta, ela sai mais bela, ela sai sempre vitoriosa e mais bela e mais jovem, porque quem guia a igreja é o Espírito Santo. E é significativo o fato de Jesus dizer, primeiro a Pedro, depois aos apóstolos, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado também nos céus. Jesus não diria isso se, por outro lado, não garantisse que neste guiar, neste ligar e desligar, não tivesse a força do Espírito Santo para conduzir, para que esse ligar e desligar fosse para santificar as almas. Assim age o Espírito Santo na igreja, no tríplice poder da igreja, de ensinar, de governar e de santificar. Nós formamos a igreja. Eu disse que o Espírito Santo é a alma da igreja, como disse o Papa Pio XII. Mas o Espírito Santo é também a nossa vida, é o doce hóspede da nossa alma. Nós recebemos o Espírito Santo, como eu disse, para que ele nos impulsione para o amor de Deus. Então, assim como o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, na nossa alma, ele age exatamente para impulsionar ao amor de Deus. De modo que age na igreja e age também em cada um de nós, para deixarmos o mal, deixarmos o pecado e praticarmos o bem, praticarmos as virtudes. No Evangelho de hoje, Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará. O Espírito Santo é que nos move a isso, a ouvir, a discernir e a guardar os mandamentos. Porque nessa guarda dos mandamentos, ou seja, na prática dos mandamentos, na configuração a Jesus Cristo, é onde está o verdadeiro amor, é aí que vai estar a verdadeira santidade. E o Espírito Santo age exatamente com esta missão, que é a santificação das almas. Por isso, nessa vigília de Pentecostes, vamos pedir a Maria Santíssima, que lá no cenáculo também rogou a seu Filho que enviasse o Espírito Santo, que ele envie sobre nós e nos fortaleça nesses tempos difíceis que nos encontramos, e nos fortaleça também como igreja, que ilumine os nossos pastores, para que possam nos conduzir pelo caminho da verdade, o caminho sadio, o caminho são para a vida eterna. Que eles tenham a fortaleza para resistir em todas as investidas que o mundo coloque contra a esposa de Cristo, e que assim possamos, juntos, pastores e rebanho, juntos possamos alcançar a vida eterna. Espírito Santo, vinde sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.